Olá pessoal, professora Carla Letusa em mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu quero convidar vocês então aqui para que a gente possa ter uma conversa e conhecer os elementos da comunicação. Em primeiro lugar, então, vamos nos concentrar em pensar o que é comunicação atualmente. Nós podemos dizer que comunicação é uma palavra que vem do latim e significa comunicar algo, partilhar alguma informação, então interagir com alguém, não é? A interação, comunicare, como eu disse para vocês, ela é um processo. A comunicação é algo que a gente busca e que a gente utiliza com as pessoas, né, entre nós, seres humanos, a vida toda. Então, a comunicação ela é uma habilidade desenvolvida durante a vida toda de um indivíduo. Então, se comunicar é algo intrínseco ao ser humano, né? Então, por isso que se desenvolveu a fala, a escrita, como outras formas de comunicação. Um dos linguistas responsáveis pelo início desse estudo, que foi o de descrever os elementos que fazem parte da comunicação, foi Roman Jakobson. Ele é um russo que escreveu seus trabalhos exatamente para trabalhar conosco os aspectos da comunicação. E a comunicação aqui nessa videoaula, eu quero trazer ela intimamente ligada à intencionalidade e ligada também à leitura de textos. A intenção de um texto, ela pode estar implícita ou explícita, mas nós temos que adentrar nesse processo e desvendar através desses elementos de comunicação, o objetivo, a intenção desses textos que a gente vai ler. Então, nesse primeiro momento, existem muitos sites que são confiáveis, que trazem de uma maneira bem didática quais são esses elementos da comunicação. Um deles é o site Brasil Escola, e que vai trabalhar os elementos da comunicação e as funções da linguagem que decorrem desses elementos de comunicação. Não é? Então, o esquema que eu vou trazer aqui para vocês, montado para a gente conhecer esses elementos de comunicação individualmente, vão ajudar vocês na hora da leitura, compreensão e interpretação dos gêneros textuais. Então, observem aí na tela esses elementos. Nós temos um emissor, que é aquele que fala ou produz uma mensagem. A mensagem é algo que a gente, uma informação ou alguma coisa que a gente queira repassar para um outro que nós chamamos de receptor, que é aquele que recebe uma informação. Essa mensagem do emissor para o receptor, ela está sempre dentro de um contexto, de uma situação, que é o quando, o onde, o como e quem produz essa mensagem. Para que a gente tenha um processo de comunicação eficiente, nós também temos que ter um canal de comunicação que é uma ferramenta que esteja à nossa disposição para se comunicar. Então, nós temos que ter um canal aberto de comunicação. O código aqui tem a ver com, digamos, a língua falada entre o emissor e o receptor. O código pode ser de língua portuguesa para língua portuguesa, de inglês para inglês, espanhol para espanhol. Então, e também pode haver uma intercomunicação, né, entre duas línguas. Mas aqui nesse processo nós temos todos esses elementos conectados para que a gente consiga se comunicar. Vamos trabalhar com um exemplo, então, só para vocês entenderem melhor sobre o que a gente está refletindo. Digamos que tenha uma pessoa, e essa pessoa nós vamos chamar de emissor, que está se comunicando com uma outra pessoa através que nós chamamos de receptor, através de uma interlocução que envolve um emissor falando, receptor ouvindo e respondendo, no caso,
E esse processo nós chamamos de interlocução, então é a relação do emissor e do receptor simultaneamente. Eles estão passando uma mensagem através de um código, que é a língua portuguesa, dentro de um contexto, que é aquela necessidade de falar ao telefone, através do canal, que é esse telefonema, através do WhatsApp, Skype, seja lá a tecnologia ou o modo de interlocução que eles encontrarem. Então, todos esses elementos envolvidos, interdependentes, eles fazem com que haja uma forma de comunicação entre essas duas pessoas. Outro exemplo típico: entrei no Facebook e encontrei um meme que tem aí uma imagem de um personagem irônico olhando para outro e diz assim: então quer dizer que você estuda inglês, mas e o português vai aprender quando? Esse meme, ele está em língua portuguesa, ele circulou em 2019 no Facebook e o objetivo dele é fazer humor com o fato de que as pessoas escrevem de qualquer maneira, né? E devem também conhecer, né, o português formal. Se eu tenho aí um processo de comunicação, é porque todos esses elementos aqui foram articulados para que eles se entendessem. Se fosse o caso de um anúncio publicitário, esse anúncio, o que então? Ele está divulgando, né, alguma informação sobre o dia do publicitário, que é o dia 1º de fevereiro, produzido por uma empresa, e nesse anúncio nós vemos aí em primeiro plano a imagem de uma senhora com luva de boxe chamando para briga. A gente tem a parte verbal, que diz assim: a gente só não vende a mãe porque a coroa ainda está inteira. Essa maneira criativa de apresentar essa homenagem ao dia do publicitário é uma publicidade que esta empresa está fazendo. Quando? Se a gente clicar aqui em cima, mostra o ano, que é 2009, a divulgação desse anúncio publicitário. Onde? Pela internet, qualquer outro modo, né, de comunicação via internet. Como? Através de um anúncio publicitário. Por quê? Se eu pergunto por que esse anúncio circulou, é porque eu quero saber qual a intenção desse anúncio. Posso dizer que a intenção desse anúncio foi divertir o leitor? Sim, posso. Foi uma maneira criativa de mostrar aí a imagem em relação à parte verbal, à escrita. Quer informar as características de um produto? Talvez, mas aí não existe um produto a ser vendido a não ser, né, a marca da empresa. Convencer o leitor a comprar um produto talvez seja tenha a intenção, sim, de compartilhar aí a imagem da empresa para que as pessoas procurem na hora de produzir um anúncio publicitário, de fazer marketing. Prestar uma homenagem criativa, sim, explicitamente está escrito uma homenagem. Então, ainda ele adverte ou faz uma denúncia sobre algo a alguém. Aqui não existe denúncia explicitamente, a não ser que a gente cave alguma informação aí que não está explícita. Então, em primeiro lugar, essa primeira intenção e a mais forte, ela é a de prestar uma homenagem criativa, mas também uma segunda opção seria divertir o leitor. Todo o texto, então, quando a gente lê, depois de descrever, a gente parte para essa compreensão, que é a de conseguir apreender a primeira intenção desse texto, a primeira e a predominante. Mas pode ser que ocorra desse texto ter outras intenções secundárias, tá? Então, espero ter ajudado a todos vocês a entender esse conteúdo, que são os elementos da comunicação e o processo de comunicação que a gente desenvolve durante a vida toda da gente. Eu agradeço e me coloco à disposição aí para tirar qualquer dúvida aqui no canal. Se inscreva e faça a sua pergunta.